que são básicos no processo para que o Brasil se torne competitivo, nós vamos ter, e da pressão das nossas instituições junto ao governo, porque você sabe que político funciona só sob pressão. E é justo, porque ele fica lá, ele não vai tomar a iniciativa que ele acha melhor, porque não é condizente, às vezes, com aquilo que nós consideremos mais urgentes. Então, essa pressão nossa é positiva para o país, não é para buscar só os nossos interesses. Nós vivemos muito melhor quando todos se sintam melhor. Você falou em competitividade. Como é que você enxerga o Brasil nos próximos 5 anos, 10 anos? Qual a condição competitiva do nosso país? Aí voltamos àquele assunto. Vamos pressionar para que o governo entenda que, desburocratizando, ele vai tornar o país mais competitivo. A legislação trabalhista, a reforma política e a tributária, uma depende da outra. E nós, como empresários, como empreendedores, deveremos pressionar o Congresso para que atenda entenda os nossos anseios, não como uma proposição setorial, mas como uma proposição do país que precisa, para ser competitivo, ter legislações mais ágeis. Você vê o que a China faz, né? Ela interfere de maneira, aprendeu no decurso da sua longa história que, usando o que o socialismo tem de bom e o que tem de ruim, eliminou. E o capitalismo, ela usufrui, emprega o socialismo para ter uma mão de obra barata e oferece o lucro para o capitalismo, para que essa união ele possa invadir todos os mercados. Vamos aprender com eles, porque sempre tem gente que sabe um pouco mais do que nós. Nós chegamos ao final do nosso tempo e nós pediríamos as suas considerações finais. Foi um prazer estar com você. Eu só peço a você que continue a sua luta, que é muito importante. O Brasil depende fundamentalmente da micro e pequena empresa. É a que mais dá emprego, a que mais gera condições para o nosso mercado interno. Nós queremos agradecer muito a sua participação, ao velho amigo de guerra, Alencar Burti, presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, presidente da Federação das Associações Comerciais de São Paulo, presidente da Associação Comercial. A você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Agora o assunto é substituição tributária. O doutor Marcos Tavares Leite fala tudo a respeito. A questão da substituição tributária, e particularmente a substituição tributária do ICMS, que tem sido a mais aplicada, continua gerando muitas polêmicas em relação à forma efetivamente de sua aplicação, aos seus descontos, aproveitamento de créditos. E mais polêmica ainda tem gerado em relação ao ICMS nas operações que envolvem empresas optantes do Simples Nacional, as micro e as pequenas empresas. Para ter um pequeno exemplo disso, explicar um pouquinho o que vem a ser a substituição tributária, é uma operação onde a tributação, e no caso nós estamos falando especificamente do ICMS, ela é paga, o responsável pelo pagamento do tributo não é aquele que vende a mercadoria propriamente, mas ela é antecipada. E o fornecedor de determinado bem ou produto, ele já retém, na hora que vende para uma indústria ou para um comércio atacadista, na hora que vende o seu produto, fornece sua mercadoria, ele já desconta o valor presumido do ICMS que incidiria na operação que viria subsequentemente para o segundo fornecedor, o segundo comerciante. Isso tem gerado muitas polêmicas, primeiro, porque há uma antecipação do valor do imposto, benefício para a fazenda, portanto, porque antes mesmo de que aquele substituído tributariamente venha receber o valor do produto que dá o objeto da sua venda, antes do fato gerador dele, segundo o substituído tributário. A outra questão é que essa alíquota de ICMS ela é aplicada sobre um valor tributário, sobre um lucro presumido, um valor agregado presumido. Então, a fazenda presume um determinado margem de lucro, um acréscimo dentro do produto na segunda operação, numa operação de revenda, e aplica a tributação sobre isso. Isso gera outras distorções, porque nem sempre o valor dessa margem de lucro é aquela efetivamente praticada. E muitas vezes
o comerciante substituído na questão tributária acaba arcando com um valor de tributo superior ao que efetivamente deveria ter sido praticado. Em relação à micro e pequena empresa, a distorção vinha sendo ainda muito maior, porque a parte da substituição tributária ela fica alheia, ela é excluída da questão do Simples Nacional, é tributada separadamente. Mas quando o micro e pequeno empresário era substituído nessa tributação, a compensação que ele poderia fazer por conta do imposto arcado era limitada a uma alíquota única básica de 7%. A distorção é que muitas vezes o micro e pequeno empresário acaba pagando efetivamente um ICMS maior do que uma empresa de médio ou grande porte, porque ele arcava com alíquotas interestaduais, principalmente operações locais ou interestaduais, alíquotas que oscilavam de 12% a 17%. Mas só era permitido a ele fazer a compensação de uma alíquota básica de 7%. Nesse mês, o Conselho Gestor do Simples Nacional corrigiu essa distorção dentro de uma resolução, de uma orientação interna, e nesta semana a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo também incorporou na sua regulamentação de ICMS este tratamento, permitindo que o micro e pequeno empresário optante do Simples possa abater desse ICMS arcado por conta da substituição tributária a alíquota local ou interestadual efetivamente praticada. Com isso, o micro e pequeno empresário, quando há substituição tributária, ele não está pagando menos imposto do que uma empresa de porte médio ou grande, mas pelo menos passa a ter uma situação um pouco mais equilibrada, já que permite ele pelo menos não estar agora pagando mais imposto do que as grandes empresas vinham pagando. Ainda há correções a serem feitas na substituição tributária, principalmente em relação a esse lucro presumido que se tem, que muitas vezes, principalmente no momento que nós estamos vivendo, não corresponde à realidade. A Fazenda muitas vezes presume uma lucratividade maior do que aquela efetivamente praticada. E em relação às empresas optantes do Simples, o que se espera, na verdade, é que ou não haja aplicação de substituição tributária quando se trata de uma micro e pequena empresa, ou que pelo menos as micro e as pequenas empresas possam identificar que uma determinada substituição tributária vai ser aplicada apenas no exercício subsequente ao da sua opção. Aí, pelo menos, há permissão para que ela veja se é adequado ou não manter-se dentro do Simples Nacional. E evita, inclusive, outras distorções ou até efetivamente ou eventualmente alguma falta de cumprimento de atendimentos fiscais. Estamos trabalhando para que realmente a substituição tributária, se mantida, ela se aplique de forma justa, correta e equilibrada. E mantendo para o micro e pequeno empresário, principalmente o optante do Simples, uma situação de equilíbrio e de respeito à sua capacidade contributiva.